E você vai vendo o Nigel Mansell, que vai largar na pole position. Pela 16ª vez em sua carreira, vai largar na pole position. O leão, o inglês Nigel Mansell, o vice-líder do Campeonato Mundial. Mansell que vem de vitória no Grande Prêmio da França e que na sua casa, com sua torcida, larga na frente como grande favorito para este Grande Prêmio da Inglaterra. Ao seu lado, na primeira fila, larga Ayrton Senna, o líder disparado do Campeonato Mundial, com 4 vitórias, com 25 pontos de vantagem para o segundo. Depois, em terceiro, larga Ricardo Patrese, que você vê, e depois, ao lado de Patrese, Gerhard Berger, com Alain Prost e Jean Alesi na terceira fila. Roberto Moreno e Nelson Piquet na quarta fila e Maurício Gugelmin abrindo a quinta fila ao lado de Stefano Modena. Esses são os 10 primeiros. Aí mais uma vez para você a imagem de Mansell. Hoje vamos ter um show de Mansell e aí você vê Ayrton Senna ao lado de Mansell na primeira fila. Daqui a pouco voltamos, portanto, em definitivo, com imagens ao vivo do circuito de Silverstone na Inglaterra e vamos curtir em todas as suas emoções o Grande Prêmio da Inglaterra, a 8ª etapa do Mundial de Fórmula 1 em 1990. Formando a segunda fila, depois vindo as Ferraris de Prost e Alesi, depois vindo as Benettons dos brasileiros Roberto Moreno e Nelson Piquet. A seguir, fechando a quinta fila, as 10 primeiras posições, aparecendo Maurício Gugelmin e Stefano Modena. E o Maurício Gugelmin outra vez numa posição privilegiada, porque depois que ele achou os dramas do seu carro, conseguiu realmente, em 2 corridas, largar, vamos dizer assim, na pole position nos outros. Na pole position dos outros 22 que participam da Fórmula 1. Que está, sem nenhuma dúvida, dividida hoje entre as 4 equipes grandes. Mais 3 equipes, né? Williams, McLaren e Ferrari. Depois a Benetton, que se aproxima um pouco delas. E aí, vindo as outras. E a liderança desse grupo, do segundo grupo, vamos dizer assim, ia sendo da Tyrrell, certo? E já a segunda prova consecutiva que o Maurício Gugelmin larga imediatamente atrás dos 8 pilotos das chamadas 4 equipes grandes. Aí você tem as imagens do carro de Nigel Mansell, a corrida em 60 voltas. A nova extensão da pista, 5.153 metros. A pole position foi conquistada por Nigel Mansell com 1 minuto, 20 segundos, 939 milésimos. Próximo a 1:21, portanto. Senna marcou 1:21.618. Patrese marcou 1:22.109 e Berger marcou 1:22.476. Aí sobe o giro dos motores e eles vão para a volta de aquecimento, para a volta de apresentação, para a volta de aquecimento de pneus. São 60 voltas, incluindo esta volta aí, são 59 voltas, portanto, de corrida. Favoritismo destacado mais uma vez para as Williams, apesar de Senna largar ali no meio. Essa é já uma parte, uma variante nova do circuito. Circuito que ganhou algumas curvas, que cresceu em tamanho, que diminuiu em velocidade e que aumentou em dificuldade. Até pela própria ondulação da pista, principalmente nas partes novas. Aí você vai tendo uma tomada aérea muito bonita no circuito de Silverstone. As coisas mais tradicionais da Fórmula 1. O automobilismo inglês, evidentemente, mas notadamente o circuito de Silverstone. Ali os helicópteros todos ali parados no centro. Uma coisa, cada dia, passa a ser um show também na Fórmula 1. No momento que termina a corrida, é um verdadeiro engarrafamento aéreo na decolagem dos helicópteros. Um circuito que continua sendo rápido, mas que não tem, evidentemente, mais aquela característica de ser o mais rápido da Fórmula 1. Buscando segurança, quebraram a velocidade em alguns pontos. Aí nós já estamos nos aproximando do final do circuito, nos 5.153 metros, tanto que o Mansell já diminui ali a velocidade, determinando o ritmo. Ayrton Senna aparece ali. Você aí na frente, nós vamos ter exatamente a nova sequência de curvas. Depois da ponte, quando nós tínhamos apenas a variante para chegar à reta, agora temos uma nova sequência de curvas. Você vai vendo ainda na tomada aérea o Mansell, Senna, depois Patrese, depois Berger, depois vem as 2 Ferraris. Aí as 6 grandes carros da temporada. Depois vindo os outros 2 que completam esse grupo de equipes grandes. As Benettons ali com Moreno logo à frente de Nelson Piquet. Aí aparece Maurício Gugelmin. São os 9 primeiros colocados. Veja só, eles vão ali
fazendo essa série de curvas e vão lá juntar de onde vinha a pista anterior. Uma série de curvas fechadas, mais lentas, desembocando aí na entrada do box. E na curva, semicurva que traz para a reta dos boxes no circuito de Silverstone. Mansell vai chegando, se aproximando. Mansell larga na pole position. Leva toda a esperança. Leva toda a esperança de vitória para o torcedor inglês. Senna vai ali na segunda posição mais uma vez para fazer uma corrida de cautela, uma corrida jogando nos pontos, tentando manter a maior vantagem possível. A maior vantagem possível na liderança da Fórmula 1. Ele mesmo diz que mesmo largando na segunda fila, a tendência é que para trás e passe, ele que só possa brigar pelo terceiro lugar. Repare que a situação de largada é difícil, meio na curva, porque não dá para colocar todo mundo na reta, porque a curva vem logo a seguir, a reta do box é curta. Vai parando a última fila, vai pintar a luz vermelha, vamos para a largada, vamos para a emoção, as primeiras das 59 voltas, agitada a bandeira verde lá ao fundo. Agitada a bandeira verde ao fundo, Mansell, Senna, Prost e Berger, luz vermelha, vem a luz verde, vamos para a largada. Mansell se mexe, Senna tenta largar por dentro, Mansell vai para cima dele, Senna vai tomar a ponta. Larga bem Ayrton Senna para tomar a ponta. Vai para a ponta Ayrton Senna, Mansell tentou fechar, não deu. Berger vem se enroscando com o Patrese por ali. Senna é o primeiro. Mansell já vai na batalha para cima dele, o Patrese, eu estou dizendo, ele se enroscava com o Berger e o Patrese ficou. Senna é o primeiro, Mansell já pula uma Benetton na terceira posição, porque Berger e Patrese se enroscaram. Depois vem Berger, depois vem próximo, Maurício Gugelmin, esperto, pulou também na frente. Uma boa largada para os brasileiros, mas é muito difícil para o Senna sustentar a posição. Repare, Mansell já vai para a ultrapassagem. Senna não pode fazer absolutamente nada, você viu na força do motor, na reta ele pegou o vácuo ainda na primeira volta. Fez a ultrapassagem, é uma diferença brutal. Deu para sentir agora uma diferença brutal. Já na primeira volta, o Mansell parte para cima e faz a ultrapassagem na primeira volta. Veja só. O Moreno ali em terceiro. Depois Berger, depois Prost, depois Maurício Gugelmin na sexta posição. Aí vem Nigel Mansell na ponta com Senna em segundo. Senna chegou a pular na frente, depois não teve como sustentar esta vantagem. Repare como o Mansell já vai abrindo. Repare como o Mansell já vai fugindo. Mas o Berger acabou ajudando a Ayrton Senna porque se enroscou com o Patrese logo na primeira curva e deixou o Patrese para trás. Vejam só. Mansell, Senna, Moreno. Berger é o quarto. Prost é o quinto. A sexta posição é de Maurício Gugelmin. Depois vem na sétima posição o Modena. Portanto, Moreno em terceiro, Gugelmin em sexto, Modena em sétimo, depois Alesi em oitavo, Nelson Piquet na nona posição. Mansell, Senna, Moreno, Prost, Gugelmin, Modena. Essa coisa tá errada porque aparece o Berger ali, né? O Berger aparece ali, nitidamente. Vejam só, o Mansell, dá pra ver aqui. O Mansell, depois vem Senna, depois vem Moreno e aparece o carro ali, aparecendo a outra McLaren do Berger. Reginaldo Leme, a sua primeira participação analisando a largada, a sua expectativa da corrida. Bom dia, amigo da Globo. Realmente o Berger está na quarta colocação, pelo menos nessa primeira volta, contrariando as informações que você viu no vídeo aí agora do computador. O Berger na quarta colocação, o Moreno em terceiro e, curiosamente, se aproximando muito rapidamente de Senna, enquanto que o Mansell, que você viu ultrapassar o Senna logo naquela primeira volta, já abrindo uma grande diferença no momento de cerca de 150 metros. Moreno terceiro, Berger quarto, aí vem Prost, vem o Gugelmin extraordinariamente, largando muito bem e extraordinariamente na prova, e o Piquet na oitava colocação, depois de uma briga com Jean Alesi, o Alesi em sétimo, Piquet meio segundo atrás do Alesi.
A largada, vocês viram, o Senna foi muito bem. Agora o Mansell, com toda a vantagem de equipamento que tem, se recuperou até com muita facilidade, esperou o momento certo de ultrapassar e está realmente abrindo. Imagine que em 2 voltas ele já tirou, ele que largou atrás do Senna, já tirou 2,378 de diferença. Você já viu o Patrese aí nos boxes, o Patrese que abandonou a prova. E você vai ver agora aí, olha só, como ele se enroscou com o Mansell, olha lá. Com o Mansell, com o Berger. O Berger tocou o Patrese fora. Eu dizia na largada, Senna pulando a ponta, Mansell tenta fechar, não acompanha, olha só. E foi a Ferrari do Alesi junto, olha. Olha lá, a Ferrari do Alesi junto. É que o Alesi, por isso que o Alesi voltou ali atrás, por isso que o Prost está na 5ª posição e o Alesi está mais atrás. Tá aí, o Mansell na ponta. O Senna na 2ª posição, Moreno em 3º, Berger tentando pressionar na 4ª posição, trazendo o Prost em 5º. A 6ª posição é de Maurício Gugelmin. Nelson Piquet vinha logo atrás daquele enrosco, evidentemente. Ficou na posição difícil, não passou. O Moreno achou a posição melhor, passou, mergulhou. O Gugelmin, que está aí na 6ª posição, passou também. Veja o Alesi que esteve fora, o 7º, 8º para Modena, o 9º para Nelson Piquet. Eles vêm todos juntos, à exceção de Nigel Mansell, que vai fugindo lá à frente. Estão na 3ª volta. Terceira de 59 voltas. Agora o computador corrige e dá a informação correta. Que nós dizíamos, Mansell em 1º, Senna em 2º, Moreno em 3º, Berger em 4º, Prost em 5º, Gugelmin na 6ª posição. O Mansell que já abre 4 segundos em relação a Senna e depois praticamente não há diferença, a não ser os 2 segundos de Senna para Moreno, o resto vem todo mundo na mesma balada. E, pelo menos a princípio, brilhou outra vez a estrela do Senna. Por quê? Olha lá, Moreno perde a 3ª posição para Berger. Gerhard Berger faz a ultrapassagem em cima de Roberto Moreno. Ele dizia que o Berger estava pressionando. Portanto, o primeiro é Mansell, o segundo é Senna, o terceiro é Berger. Moreno é o 4º colocado. A 5ª posição é Prost. Em 6º aparece bem Maurício Gugelmin. Aí o Moreno acompanhando o Berger. Ele não quis abrir luta com o Berger. Permitiu a ultrapassagem. E tá aí o Senna que abria em relação a Moreno. Agora o Berger vai tentar tirar. Eu dizia que brilha a estrela do Senna mais uma vez. Porque o Patrese, que seria o homem a correr também à frente junto com o Mansell, ficou fora da prova. Já abandonou a prova. O Alesi ficou mais para trás. Também se complica em recuperação. E o Senna vai ali, na 2ª posição, evidentemente. Não dá para acompanhar o Mansell, mas vai ali na batalha. Vai esperando para ver o que acontece. A primeira sorte ele já deu. O Patrese está fora da prova. Falta só dar a segunda, que seria o Mansell ter qualquer problema. Mas aí segue firme na ponta e abrindo cada vez mais, se aproximando dos 5 segundos. Já completou 4 voltas Nigel Mansell. 4 segundos também, um pouco menos de 4. A vantagem de Senna que você vê aí, que é o segundo, para Berger, que é o terceiro colocado. Aí o Mansell, você vê que só agora apareceu lá na tela o Senna. Aí o Berger, que já abre em relação ao Moreno, já tenta se aproximar do Senna. O Moreno segura a fila, olha. Prost, o Gugelmin está entre as duas Ferraris. Situação tem duas características diferentes. Primeiro, uma situação complicada, claro. Estar entre as duas Ferraris, logo atrás do Prost e logo à frente de Alesi. Mas segundo, é uma situação bem diferente do Gugelmin, que vinha andando entre uma Osella e uma Minardi das últimas. Nem Minardi não conseguia acompanhar. E agora está ali entre as duas Ferraris, ocupando a 6ª posição. E vai na balada, Maurício Gugelmin, olha lá, vai para cima do Prost. Prost que bobeia para ver se ele não apronta para cima dele. Repare, o Moreno vai determinando um ritmo mais lento para esse grupo. O Prost, como determinação de ultrapassagem não é o forte do Prost, ele fica ali atrás. Vai esperar, vai passar na boa, mas vai perder o seu tempinho. Vai permitir que as McLaren fujam um pouco mais à frente. Olha só como o Berger já fugiu. A diferença de Mansell para Senna já passa, depois de 5 voltas, ela já passa dos 6 segundos. É normal. Ali a pressão do Prost em cima do Roberto Pupo Moreno, que ocupa a 4ª posição. Olha só, Senna. O Berger já foge um pouco. Agora o Prost arma o bote.
e vai para a ultrapassagem. Não há como segurar no final da reta. Prost faz a ultrapassagem em cima de Moreno. A diferença de motor é brutal, muito grande. Então Prost assume a quarta posição, Moreno cai para quinto. Ele se aproveitou na largada, pulou para terceiro, mas já está em quinto. Então o Prost vai abrir, e vai abrir luta em cima de Berger. Aí o replay da ultrapassagem de Alain Prost em cima de Roberto Pupo Moreno. Vamos ver o Maurício Gugelmin, se ele vai conseguir. O Gugelmin, mesmo tendo motor 10 cilindros, o Wilmore 10 cilindros, ele não tem esse desenvolvimento todo para fazer com facilidade na reta, usando o vácuo, não precisa nem retardar a freada nem nada, fazer uma ultrapassagem corriqueira, normal, como o Prost, como o Mansell fez em cima de Senna naquele ponto, e como o Prost fez em cima agora de Roberto Pupo Moreno. Vamos ver. Vamos ver se o Gugelmin acabou de perder a posição para Alesi. Acabou de perder a posição para Alesi. Portanto, Maurício Gugelmin perde a posição para Alesi. Sexta posição para o Alesi. Sétima posição para Maurício Gugelmin. O Piquet largou na nona posição, quer dizer, se enroscou no toque no Berger, que botou para trás e para fora, que acabou puxando o Alesi também. O Piquet aparece lá atrás, olha. Sétima posição é do Gugelmin, Piquet permanece ali na nona posição. Aparece o bico do carro de Nelson Piquet. Eles vão com 6 voltas num total de 59 e vão se espalhando pela pista. A não ser aí sempre Moreno. Quem fica ali atrás, 2 carros se aproximam, 3 carros se aproximam, porque é mais lento o ritmo da Benetton de Roberto Pupo Moreno. Então mais lento que o Piquet também não conseguiu se recuperar ainda em cima de Stefano Modena. Moreno, Alesi. Gugelmin cai um pouco para trás. Tem que fazer uma corrida na boa, Maurício Gugelmin. Lá vai Alesi, faz também a ultrapassagem em cima de Moreno. Não há como segurar ninguém o Moreno. Ele perdeu, portanto, a terceira posição para Berger, perdeu a quarta posição para Prost, perde agora a quinta posição para Alesi e deve perder a sexta posição para Maurício Gugelmin. Voltamos com o Mansell. A Williams que sobrou na pista. Ele já abrindo e abrindo cada vez mais. Já abre, se aproxima dos 9 segundos de vantagem para Ayrton Senna, que é o segundo colocado. Aí você vai de carona com o Mansell numa parte da pista, a parte antiga da pista, onde não há tanto salto não. Mas deixa entrar aí nas curvas. Na parte nova, aí não. Você vai de carona na Williams Renault, carro do ano, o carro de Nigel Mansell. Repare que ele não tira a mão direita do volante. Ele dirige todo o tempo com as 2 mãos no volante, que dá mais firmeza, dá menos desgaste físico, porque ele faz a troca de marchas ali atrás do volante. Com o dedo indicador, ele vai trocando as marchas para cima e para baixo. Sem a necessidade da embreagem, sem a necessidade de retirar demais o pé do acelerador. Repare a firmeza que tem o piloto e a vantagem que leva no desgaste. Se mudarmos a câmera para um carro de tração normal, um câmbio normal, você vai ver quantas vezes o piloto tira a mão direita ali do volante para vir buscar a alavanca de câmbio para fazer as trocas. Aí, por exemplo, ele já jogou, olha, a quarta, a quinta, a sexta, já reduziu agora e você não está vendo nada, mas o dedinho dele está trabalhando ali atrás. E aí Ayrton Senna, na segunda posição. Ele evita a aproximação de Berger e o Prost já vem para cima do Berger, claro. E traz o Alesi. O Gugelmin não conseguiu ultrapassagem ainda em cima de Moreno, aquilo que eu dizia, apesar do motor 10 Ilmor do Gugelmin, ele não tem ainda um motor novo na Fórmula 1, tem experiência na Fórmula Indy nos Estados Unidos, mas um motor novo na Fórmula 1, completou sua primeira corrida no Grande Prêmio da França, então nós poderíamos considerar como em 14 corridas ele completou uma só, porque foram 7 provas, 2 pilotos com motor Ilmor. Nós tivemos desistência em 13 vezes, em uma vez ele completou a prova, então está ainda em princípio de desenvolvimento, mesmo sendo um 10 cilindros, não consegue ter um rendimento muito maior do que o Ford Cosworth 8 cilindros do Moreno. Tanto que o Gugelmin chega e tem muito mais, uma dificuldade muito maior de ultrapassagem do que o tiveram Berger, Prost e Alesi. E olha só, como o Prost já despencou para cima do Berger. E o Prost previa e dizia
As McLaren têm um rendimento mais forte nos treinos. Na corrida eles caem. Ele dava como exemplo o Grande Prêmio da França, dizendo que o Senna conseguiu até a primeira posição na sexta-feira, depois largou em terceiro, mas que na corrida era bem mais lento do que as Ferraris dele, Prost e do Alesi. Só que o Alesi ficou 70 e tantas voltas atrás do Senna e não conseguiu passar. E o Prost não conseguiu ficar na frente do Mansell 2 vezes. O Mansell fez o que quis dele. 10 voltas completadas. E aí a comprovação do que dizia o Prost, como ele já vai para cima de Gerhard Berger. Depois de 10 voltas, a diferença de 10 segundos de Mansell, que é o primeiro, para Senna, que é o segundo, você acompanha aí a briga pela terceira posição. O Reginaldo faz um balanço. Essa diferença de Mansell é bastante grande, mas é muito perigosa, principalmente para ele. Como os carros todos que correm com Goodyear, o caso da McLaren, o caso da Ferrari e o caso da Williams, veja aí como o Prost já passa para cima do Berger. Como todos eles decidiram fazer no mínimo uma parada para a troca de pneus, essa parada prevista entre a 20ª e a 24ª volta para cada um deles, porque eles largaram com o pneu C. Então, o que o Mansell está querendo realmente é tirar essa grande diferença do Senna. Em compensação com isso, ele força, além do pneu que ele força mais, força o motor, força o consumo mais alto de combustível, tudo isso que algumas vezes já custou caro para o Mansell. Basta dizer, ninguém virou até agora abaixo de 30, todo mundo na casa de 31, e o Senna e o Berger virando em 30.4, 30.43 para o Senna, 30.49 para o Berger. O Mansell já virou várias vezes, várias voltas seguidas, em 29.2. Quer dizer, agora nessa, acabou de passar 1.29.275, veja bem, passou o Senna agora 1.30.299, foi a melhor volta do Senna e ainda assim 1 segundo abaixo do Mansell. Então a diferença vai para 11.345. É uma atitude perigosa. Agora, Maurício Gugelmin nos boxes, acho que é uma entrada precipitada em relação à troca de pneus. Quer dizer, ele infelizmente tem algum problema, ele que vinha fazendo uma corrida muito boa. O Piquet ultrapassou o Modena e o Moreno resistiu o quanto pôde ali, mas agora também deixa para Prost e Alesi partirem para cima de Berger. E o pega tá aí, do Prost com o Berger, só que é diferente, né, de como o Prost conseguiu passar o Moreno. O francês vai ter que arriscar alguma coisa, vai ter que jogar algumas fichas aí nessa parada, porque na frente dele tá o Berger. Ele já 3 vezes já botou o bico, 3 vezes já teve a chance, porque ele pegou o vácuo. Pegando o vácuo ele encontra menos resistência do ar frontal, melhor penetração, ganha velocidade. Aí é tirar de lado, mas tem que fazer o quê? Tem que ir no pedal do meio um pouquinho depois, porque aí o que está na frente também vai retardar a freada. Então, aquele pedalzinho do meio, que determina o arrojo de um e o arrojo do outro, quem vai depois naquele pedal e se vira na curva, ou faz a ultrapassagem ou evita a ultrapassagem. Então não é só tirar do vácuo, usar a força do motor, que tem mais rendimento nessa altura, o motor, o 12 da Ferrari, do que o 12 da Honda. Tem que ter, né, um pouco de... Sabe como é, né? Vamos ver o próximo agora outra vez para cima do Berger. Depois da volta de número 12, o Prost desiste um pouquinho de atacar, vai receber um pouco também. Se afasta um pouco, recebe um pouco de ar frontal, busca refrigeração, e o Alesi que vem. Então o Prost que se cuide, porque o Alesi vai chegar. E o Prost vai ter que definir a sua vida, ele vai ter que encarar o Berger para passar. Por quê? Senão o Alesi vai vir para cima dele. Isso é bom para o Senna, que evita essa aproximação, pelo menos do Prost, desse princípio de corrida. Enroscados ali, você sempre tem uma condição diferente, um gasto de pneu maior. Dessa vez ele nem tenta. Esse é o melhor ponto de ultrapassagem da prova. Dessa vez o Prost nem tentou. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91. Oferecimento do seu posto Esso. Brahma Chopp. Nike, Biotônico Fontoura e Chocolates Nestlé. O Maurício Gugelmin retorna à pista, faz uma parada realmente precipitada, porque é um carro que teoricamente tem um gasto de pneu menor. Tanto que na França o Gugelmin tentou e levou sem troca de pneu até o final. E tá aí a briga de Berger, de Prost e Alesi. O Alesi vem chegando nessa briga. E com isso o Ayrton vai tentando escapar.
Olha aí, lá vem eles. Aí não vai tentar de novo o próximo, na freada, no final da reta dos boxes. Ele vem pro S, que vai levar para Beckett. Olha lá, ameaça, aí não vai passar não. Aí é só a firula do francês. Põe de um lado, põe do outro, só para perturbar a concentração do Berger, atrapalhá-lo. E o Berger tem se atrapalhado normalmente. E eles vão num ritmo forte, porque mesmo correndo solto à frente, o Senna não consegue fugir não. Berger já procurando o retrovisor, já viu que o próximo não vem, então ficou na linha dele normal. Fez a tomada, fez a tangência. Aí você vai vendo o Senna em segundo. Depois terceiro, quarto e quinto colocados. O Moreno ficou ali bem para trás. Com a parada de Gugelmin, respira um pouco o Moreno. Gugelmin parou. Voltou, mas tem sua corrida prejudicada. Fica faltando a informação do que aconteceu com o Gugelmin. Mas de qualquer forma ele tem sua corrida prejudicada pela parada prematura. Nós vamos na 14ª volta, um total de 59 voltas. Olha só como pula, que coisa impressionante. No meio da curva, ali no ponto de tangência. Naquele lugar, logo depois da tangência, quando o carro faz tudo para sair da mão do piloto, ele começa a pular. Alesi chegou. Próximo se bobear, o Alesi vai. Tudo isso é bom para o Senna que está ali na segunda posição, porque o Mansell tem uma corrida à parte. A corrida é toda dele, olha só. Já vai chegando a 14 segundos de diferença, é 1 segundo por volta. Vai botando 1 segundo por volta. E o Ayrton Senna vai fazendo mais uma corrida gelada. Digamos assim, uma corrida gelada, de cabeça fria, de cabeça no lugar. Ele fez assim o Grande Prêmio do México, disse, quero chegar em terceiro, chegou. Da França, minha posição melhor, se os Williams não quebrarem, é o terceiro, chegou. Só que o Prost chegou na segunda posição. E aí o Senna vai conseguindo abrir pouco mais 5 segundos, ponto 2 de vantagem. Com essa briga ele já abriu, era de 3.9 a vantagem que tinha pro Berger, passa a ser de 5.2. É a briga de Berger, de Prost e de Alesi que é benéfica para Ayrton Senna. Moreno continua na 6ª posição. E o Piquet passa para 7º porque passou pelo Stefano Modena e tivemos a parada de Maurício Gugelmin. Voltam a estar juntas as Benettons, portanto, de Roberto Pupo Moreno e de Nelson Piquet. E o Maurício Gugelmin, quando voltou na 24ª colocação. Ele é o penúltimo colocado. Atrás dele só tem o J.J. Leto. Olha lá o que eu dizia. Esse Prost eu vou te contar, viu? Esse Prost eu vou lhe contar. Tá passando é vergonha. Porque o Mansell fez o que quis dele. Ele voltou a passar vergonha agora. Ficou uma semana atrás do Berger, eu estou dizendo. Se ele não passar, o Alesi vem e passa por cima dele. E passou por cima dele e foi embora. Olha lá. Passou por cima dele. Com a mesma facilidade com que o Mansell passou pelo Prost. O Prost, eu acho que ultimamente, olha, é um dos maiores pilotos de todos os tempos na história da Fórmula 1. Um tricampeão mundial, um dos maiores pilotos de todos os tempos na história da Fórmula 1. Mas tá devendo barbaridade esse ano. Tá devendo uma barbaridade. Olha, ele fica ali para trás, a não ser que tenha tido algum problema. Deu para cantar a pedra. O Alesi vem e vai passar. E agora a briga é encardida ali, entre Berger e Alesi. Eles tentam se aproximar do Senna. Olha só, esse é o Alesi, já abanou para todo lado. E o próximo vai ficar agora ali só na espera. Aí pode voltar à sua velha forma, né? Quem sabe numa dessa, o Alesi não possa, ele e o Berger não se enroscam e o próximo não acaba herdando aí essa terceira posição sem assumir risco nenhum. Portanto, o Berger é o terceiro, Alesi que aí está é o quarto, o Prost é o quinto. Deixou nitidamente a briga para o seu companheiro, Jean Alesi. E o Berger vai voltando a ser o Berger, né? Realmente ele resistiu a um assédio, a um combate muito duro do Prost, sem errar, andando no limite extremo, porque pressionado não permitiu mesmo assim que Senna fugisse muito. E agora ele vai pegar um piloto de muito mais arrojo e determinação, né? O Alesi. E tá ali atrás e vai tentar de todas as formas passar. Vê que problema com o Prost não teve nenhum, que ele tá ali na balada. O problema foi na cabeça dele mesmo. E aí Ayrton Senna na segunda posição, fazendo a sua corrida, eu repito, gelada mais uma vez. Correndo pelos pontos, correndo por administrar a vantagem que conseguiu no início da temporada. Olha lá.
a diferença cai para 5,2. Mesmo andando juntos ali, os três retiraram nas duas últimas voltas diferença em relação à Senna. E 15 segundos a vantagem do Mansell para o Senna. Aí são os 5 primeiros. Depois o sexto é Moreno e o Piquet já chegando um pouco mais do Moreno. Piquet que é o 7º colocado. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91. Oferecimento Brahma Chopp, Nike, Biotônico Fontoura, Chocolates Nestlé e do seu posto Esso. Os 5 primeiros. O Moreno é o 6º. Piquet é o 7º, Modena é o 8º, Capelli é o 9º. O 10º é o Gachot. São os 10 primeiros colocados. Aí sempre a briga pelo 3º lugar. Melhor volta até aqui de Nigel Mansell. 1:28.932. A 12ª volta. Baixando já da casa de 1:29, portanto, o Nigel Mansell. Aí você tem os 5 de Mansell, 1 de Senna, 2 de Berger, o 28 de Alesi, o 27 de Prost, o 19 de Moreno, o 20 de Piquet, o 4 de Modena e o 16 de Ivan Capelli. São os 9 primeiros colocados. O Gachot vem na 10ª posição. Então vamos chegar ao primeiro terço da corrida. É uma corrida rápida. E aí você vai vendo o Berger sustentando esta 3ª posição. E de forma curiosa, o Alesi fez a ultrapassagem em cima do Prost. E depois ficou ali, não consegue chegar para brigar. Quer dizer, aí podemos ter várias coisas. Podemos ter tido um desgaste maior de pneus. Olha como balançou o Berger. Já estamos próximos da hora de parar para trocar. Um desgaste maior de pneus na Ferrari do que na McLaren. Isso pode ter acontecido até porque a Ferrari estreou, fez o seu primeiro trabalho numa pista que era uma mesa de bilhar no circuito de Mancur. E aí chega para uma pista com muitos bumpers, com saltos, com altos, com baixos. Não pode ter acontecido isso. Ou pode ser que à medida que o carro vai perdendo peso, a McLaren consiga ganhar um pouco de rendimento em relação à Ferrari. Só não consegue em relação a Williams, que continua despencando na frente. O Mansell faz uma corrida, Ivan Capelli, que vinha na 9ª posição, já fica ao contrário, já vê o mundo de costas e fica tentando aí deixar que o seu carro não apague para voltar. De qualquer forma, ele está numa chamada posição perigosa, mas abandona. Abandona, bate no cinto, tira o volante e abandona Ivan Capelli, companheiro de equipe de Maurício Gugelmin. Mas a verdade é que se esperava um combate maior aí, Reginaldo, do Alesi em cima do Berger. Ou os pneus da Ferrari foram embora mais cedo, ou ficando mais leve, a McLaren está melhorando em relação à Ferrari. A McLaren realmente foi um carro melhor todos os dias em relação à Ferrari aqui, na sexta e no sábado. A Ferrari só conseguiu evoluir bastante no treino de sábado, mas de qualquer forma as McLarens andando mais e com um carro mais estável que provavelmente também provoque um consumo menor de pneu. O Prost desistiu da briga, foi ultrapassado pelo Alesi e o Alesi não conseguiu, como você disse, também por um outro problema. Já que o carro não rende suficientemente para tentar o bote e conseguir, se ficar muito tempo atrás, começa também a aquecer bastante. Agora, provavelmente, o Alesi vai esperar um erro do Berger ou para ver quem é que tem que parar primeiro para trocar pneu. Você viu o Senna e tá ali Berger, Alesi e Prost. E o Prost vai tentar dar o troco. Dá a impressão que vai tentar atacar. O Moreno tá 15 segundos atrás desse bloco aí. O Moreno, aquela 3ª posição era realmente uma coisa falsa, não, digamos assim, não falsa, mas uma coisa de circunstância. Por quê? Eles largavam na 4ª fila, Moreno e Piquet, e os dois que largaram na 2ª fila se enroscaram, Berger e Patrese. Sobrou para o Alesi, que estava na 3ª fila, então deve ter fechado o mundo na frente de quem vinha na 4ª fila. O Moreno passou, por quê? Porque o Moreno estava do lado esquerdo e estava do lado direito o
O Piquet, o lado da encrenca, porque o Prost também passou na terceira fila, estava do mesmo lado do Moreno. E o Alesi se enroscou e o Piquet estava do mesmo lado que Patrese e Alesi, dos que se enroscaram ali. Consequentemente, o Piquet deve ter freou, passou o Moreno, pulou de repente, se viu em terceiro lugar, mas sem carro para andar nessa posição. Tanto que ele perdeu a terceira posição para Berger. Olha o Mansell aí baixando mais um 28.928. Volta de número 19, bate a volta mais rápida que ele tinha na volta de número 12. Então, eu dizia, ele perdeu a terceira posição para o Berger, depois perdeu a quarta posição para o Prost, perdeu a quinta posição para o Alesi e agora está exatamente 16 segundos atrás do quinto colocado, que no caso aí é o Prost. E o Piquet tenta se aproximar e eles fazem a corrida deles ali do segundo pelotão. A corrida de Moreno, a corrida de Piquet, a corrida de Modena e onde deveria estar também fazendo sua corrida Maurício Gugelmin. Só que o Gugelmin estava um pouquinho à frente aí. Berger, Alesi e Prost. O Prost fica para trás de novo. Outra vez, sempre nesse ponto, o Alesi força ali, dá uma saída de frente, dá uma balançada. Você vê o Prost fica um pouquinho mais para trás de novo, depois de ter botado pressão em cima do Alesi. E o Berger vai sustentando essa terceira posição e vai até tentando se aproximar de Senna, que é o segundo colocado. Vejo o Ayrton Senna fazendo uma corrida de enorme cautela. Vejo o Senna fazendo uma corrida de enorme cautela. O Mansell fugiu 16 segundos. Em relação aí, como esses três andaram enroscados, isso diminui o ritmo de qualquer um, é claro, porque o da frente não pode fazer a tomada certa, tem que encurtar a tomada, tem que antecipar para fechar a porta, o outro tenta vir por dentro. Então a tendência seria o Senna abrir e não abriu. Então vejo o Ayrton Senna fazendo uma corrida de extrema cautela. Olha lá, quando eu disse que o Berger... mas o Patrese foi para cima do Berger. O Patrese foi para cima do Berger. O Berger estava por dentro na linha dele. Olha lá, o Alesi escapou. Olha o Moreno por onde vai ali por dentro, que eu dizia. Olha lá, o Moreno vai ganhar posição. Gugelmin e o Piquet ficou ali atrás, olha. Na repetição. Mas, você viu aí, Reginaldo, o Berger estava na dele por dentro. O Patrese veio para cima. Eu acho que o Patrese não respeitou a presença do Berger ali. Eu vejo o replay mais uma vez. O Berger olha já tem meio carro na frente, repare. O Berger tinha carro na frente, depois o Patrese bota o carro na frente, olha lá. Mas aí, onde é que vai, o que o Berger vai fazer da vida? Ele vai botar o carro no bolso pro Patrese fazer a tangência? Acho que não tinha jeito, né? Realmente o Patrese, que foi ocupado nesse lance, ele não respeitou ali a presença do Berger, que já tinha pelo menos um quarto do carro à frente e estava realmente com tudo para fazer a ultrapassagem. Quer dizer, a culpa foi do Patrese, acabou se dando mal também o Alesi na história toda. Agora o Mansell baixa de novo o tempo da corrida, estabelece a melhor volta, 1:28.429. 2 voltas atrás ele tinha levantado um pouco o pé, virando na mesma casa das voltas do Senna. Ainda um pouco adiante, em 21 voltas ele virou as 21 mais rápido do que o Senna. Mas depois ele passou a acelerar de novo. Agora completadas 21 voltas, Mansell virou 1:28.872, Senna 1:29.279, Berger 1:29.427. Veja como o Berger está no mesmo ritmo de Senna, a diferença é de 3,7. O Alesi 1:29.486, o Prost 1:29.213. Estamos na volta número 22, você vê que o Gugelmin já tomou uma volta do Nigel Mansell, vai tomar agora do Senna e Berger, Alesi e Prost vão tirando a diferença em relação a Ayrton Senna. E olha só aí, Roberto Pupo Moreno parando de novo. Faltando sorte para o Moreno. Roberto Pupo Moreno vai abandonando mais uma vez a prova, e ele que está precisando de resultados, se fala no Capelli, da Benetton e outros nomes, que se ele não conseguir resultado a coisa complica. Tá certo, ele ainda tem meia temporada pela frente. Estamos apenas, digamos assim, terminando o primeiro turno neste grande prêmio da Inglaterra. Nós temos ainda pela frente Alemanha, Hungria, Bélgica, Itália, Portugal, Espanha, Japão, Austrália. Quer dizer, temos meia temporada, 8 provas, mas mais uma vez o Moreno abandona. Mas eu dizia do Senna que Berger, Alesi e Prost estão tirando a diferença em relação a Ayrton Senna. Ele já passou do Gugelmin, o Gugelmin está à frente dos 3 ali agora.
Aí você vai vendo o Senna, tem uma Minardi à sua frente, tem Gugelmin entre ele e Berger, mas estão tirando essa diferença. Ou o Senna tem problemas mais sérios no seu carro dessa vez do que os tem Gerhard Berger e as próprias Ferraris, ou então começa uma pulga aqui a me beliscar atrás da orelha, hein? Ele pode estar armando um golpe de poupar tudo que tem direito, apostando numa necessidade de parada de Mansell e numa tentativa de não parar. Porque a previsão era a partir de agora, que eles se encaminhassem para o boxe a partir de agora. O Mansell tem 18 segundos de vantagem em relação ao Senna. Mesmo assim, é sempre uma coisa muito difícil, porque ele teria que parar agora, perdendo os 30 segundos normais que se perde. Mesmo assim, seria difícil resistir depois sem trocar pneus. Mas é só uma hipótese. Estou aqui dando um chute para ver onde a bola para. Mas, não sei. Vale lembrar que a parada aqui em Silverstone exige uma perda muito grande, porque o percurso todo do caminho de entrada dos boxes, com todas as curvas que tem que fazer e realmente barrando a velocidade, quer dizer, o piloto tem que entrar bem lento e percorrer um tempo muito grande. Então a perda é muito grande para efetuar a troca de pneus. Berger foi ultrapassado as 2 vezes pela Ferrari, quer dizer, ele abriu. Ele abriu. Porque ele foi passado pelos dois. Vai pro boxe, eu tô dizendo. Abriu porque ia pro boxe. Abriu porque ia pro boxe, estava na cara. Ele não foi ultrapassado. Ele abriu para as 2 Ferraris. Alesi é o terceiro, Prost é o quarto. Vai para os boxes, portanto, o Berger é o primeiro aí pro boxe. Olha só como se perde tempo realmente para chegar. Olha só o tempo que se perde. Aí. A McLaren tem trabalhado muitíssimo bem na troca de pneus, 6,89, o Berger vai voltar. Mas se somar tudo, perde mais de 30. Perde mais de 30, porque perde a desaceleração, perde o que ele permitiu lá, a ultrapassagem dos dois. E aí ele volta. Então, o Alesi é o terceiro, o Prost é o quarto, a briga fica para as 2 Ferraris. Fica bom. A briga fica para as 2 Ferraris, Senna na frente. Portanto, o Mansell é o primeiro, Senna é o segundo. A terceira posição é de Alesi, a quarta é de Prost, a quinta posição passa a ser de Nelson Piquet. Porque o Moreno parou e o Berger foi para o box. O Reginaldo confere aí todas essas posições. É exatamente, agora que eles vão completando a volta número 23. Vão completar a 24. Mansell, Senna, Alesi, Prost, Piquet, Berger, Gachot. Agora, o Senna conseguiu melhorar um pouquinho, ele agora passou a andar no mesmo ritmo de Mansell, na casa de 29, e o Alesi e o Prost estavam na casa de 30. Então a diferença aumentou um pouquinho. Ele teve alguma folga agora em relação a Alesi e Prost. A diferença de Alesi para Senna é de 5,7. Tudo é pneu na história, né? Quem poupa tem. Quem gasta menos, fica com mais. Aí eles chegam ali na Minardi, o Alesi vai para fazer a ultrapassagem. 3 carros com motor Ferrari, um motor Ferrari da última temporada, que ocupa a Minardi. E agora, ali, o Alesi que vai para a ultrapassagem, em cima do Morbidelli, e o Prost também fazendo a ultrapassagem. Troca de pneus, apenas para Berger. E olha só como caiu a diferença aí. 17,4. O Mansell deve estar com os pneus, já viu, né? Em que estado? Do jeito que ele andou forte. Vamos acompanhar as próximas voltas. Porque esta diferença é muito pouco para se parar, trocar pneu e voltar na frente. Porque a perda de tempo é realmente grande. Vamos marcar no momento em que o piloto apontar para a reta do box, uma perda total de tempo. Tem que se computar um pouco antes, porque ele vai tirar o pé um pouquinho antes, e um pouco depois na recuperação da aceleração. E mais o tempo que se perde na primeira volta até um aquecimento ideal dos pneus. Olha o Prost como balançou ali, você viu? Viu como o Prost balançou? Deve estar na horinha certa também de buscar trocar pneus. Passou o Senna em segundo, aí você vai vendo a Alesi na terceira posição, o Prost é o quarto. A quinta posição é de Nelson Piquet. E aí o Mansell, o líder da prova. Tem muito tráfego à sua frente, também tem isso, né? Aí perdendo tempo porque ele tem muito tráfego à sua frente. Tem uma fila de carros, são 5 carros. Por enquanto ele não passou ninguém. Maurício Gugelmin vai para o boxe outra vez.
E o Mansell está ali meio atrapalhado para fazer a ultrapassagem do Martini. Finalmente consegue fazer, perdeu mais um pouco de tempo. Isso quer dizer que essa diferença vai cair em relação à Senna. Ele tem a Lotus à frente. Tem o Hakkinen logo ali à sua frente. O Maurício Gugelmin. Carro no box. Vai carro para troca de pneus. O Maurício Gugelmin, a parada dele no box, Reginaldo, em função do novo regulamento que obriga quando de uma penalização por alguma coisa, ou por largada, ou por queimar, qualquer coisa nesse sentido, que o piloto entre no box para passar o tempo lá para essa penalização. Poderia ter alguma coisa isso em função do Gugelmin ter parado prematuramente? Nenhuma sinalização a respeito. Quer dizer, não houve uma bandeira preta, não houve nada que o obrigasse a parar aqui na frente dos boxes. Talvez ele tenha sido chamado por rádio. Mas não parece ser isso, porque mesmo depois que ele voltou, o rendimento do carro continuou ruim. Aí a melhor volta de Jean Alesi. 1:28.325. É o Alesi tentando, então, tirar a diferença em relação a Ayrton Senna. Alesi que é o terceiro. O quarto é Prost, o Senna é o segundo logo ali à frente. Chamando a atenção para que não só o Alesi, mas também o Prost virando na casa de 28,3 e o Senna 28,4. E o Mansell agora começa a perder, também teve tráfego, mas começa a perder rendimento. Ele virou em 29 cravado. Quer dizer, estaria na horinha certa do Mansell efetuar uma troca de pneus. O Mansell pegou muito tráfego ali, né? A gente acompanhou a dificuldade que ele teve para passar o Martini, depois tinha Lotus logo ali à frente, pegou muito tráfego e daqui a pouco esses três vão pegar todo esse tráfego aí à frente. Mas por enquanto realmente o Mansell, a diferença de 19 já caiu para 16 segundos. Tudo isso é bom, porque diminuindo essa diferença favorece numa eventual troca de pneus. Vamos ver. Tem muita corrida pela frente, nós vamos passando, nos aproximando apenas agora da metade da prova. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91, oferecimento Nike, Biotônico Fontoura, Chocolates Nestlé, do seu posto Esso e Brahma Chopp. Você vê as Ferraris anunciando que vão complicar a vida de Senna. Primeiro foi o Alesi fazendo a volta mais rápida e agora Alain Prost fazendo a volta mais rápida. Baixando aquela marca de Mansell da 19ª volta. Primeiro foi Alesi e agora Prost. Mas quando o Alesi fez 28,3, sendo volta mais rápida, o Senna tinha feito 28,4. Quer dizer, agora o Berger, que parou para a troca de pneus, estava na hora, né, Berger? 1,28 cravados, 1,28.0 na volta de número 27. Nós vamos pela volta de número 28, de um total de 59. Vamos nos aproximando, portanto, da metade da prova. Aí você vai vendo Nelson Piquet. Nelson Piquet na sua Benetton. Está na 5ª posição. Veja lá, o primeiro é Mansell, o segundo é Senna, o terceiro é Alesi, o quarto é Prost, o quinto é Nelson Piquet, que você vê aí. O sexto é o Berger, depois de ter trocado pneus. A 7ª posição é do Gachot. A 8ª posição é do Modena. E a 9ª posição é de Martin Brundle. São os 9 primeiros colocados. Estava na hora dele responder. 1,27.9. Era tráfego, era tráfego. Tinha chumbo guardado o Mansell. E aí o Berger se aproximando exatamente de Nelson Piquet para brigar pela 5ª posição. O Berger que já fez a troca de pneus. Piquet não trocou pneus. Piquet corre com pneus Pirelli. Berger corre com pneus Goodyear. E aí você vai vendo as Ferraris andando juntas. Aí as Ferraris tentando aproximação em cima de Senna. É muito importante essa 2ª posição para Ayrton Senna. Mesmo que o campeonato terminasse assim, a diferença cairia sensivelmente, mas em relação ao Mansell, porque ele tem 25 pontos de vantagem em relação ao Mansell. Se terminasse assim, a diferença permaneceria em 21, metade de campeonato. É muita diferença, dá para tentar administrar daí para frente, mesmo com essa diferença de carro.
Porque uma hora as coisas não vão funcionar perfeitamente para Williams. Hoje, por exemplo, já não funcionaram. Para trás já ficou fora desde a primeira volta. Portanto, o Mansell em primeiro, que volta a baixar. Volta a fazer melhor volta, o Nigel Mansell. Mansell é o primeiro, Senna é o segundo. Depois vem as Ferraris aí com a Alesi na terceira posição. Prost em quarto. Aí o Senna fazendo a ultrapassagem em cima da Lotus. E bem mais lá atrás, Nelson Piquet na quinta posição. Agora pressionado por Gerhard Berger, que é o sexto colocado. A nova novela das 7 estreia amanhã. Carro parado, fazendo troca de pneus. Começam as trocas de pneus. Por enquanto só o Berger parou aí. Esse é o Martin Brundle, que vinha na nona posição. Aí não é só pneu não. Aí tem pênalti aí, problema na Brabham de Martin Brundle. Mas a previsão na casa das 25 voltas para a troca de pneus, por quê? Se troca mais cedo, não se troca exatamente na metade. Porque o carro vem muito mais pesado no início, com todo o combustível. E a tendência é que o... Opa! Olha aí. Alain Prost. Alain Prost, quando eles estavam tentando exatamente a ultrapassagem. O Prost, que vinha na quarta posição. Aí você vai vendo a Lotus do Mika Häkkinen. O Prost rodou ali de forma estranha. Passou, foi na zebra. De repente pode até ter óleo por ali. A verdade é que Prost, de qualquer forma, comete um erro, roda, perde contato. Não o suficiente para uma aproximação do Piquet, porque a vantagem era grande, mas perde o contato com o Jean Alesi. É a estrela do Senna brilhando. Há que se ter sorte quando falta carro. Olha, Galvão, a rodada do Prost foi mais estranha ainda, porque foi no meio da pista, ele não vai nem até a zebra, olha ali. Olha ali, foi no meio, realmente no momento da freada, o pneu da Ferrari que já não está suportando. Em compensação, o Alesi passa a andar na casa de 27, que era mais ou menos o tempo do Mansell. E com isso ele se aproxima de Senna, a diferença cai de 5,6 para 3,7. E não dá pinta de óleo também não, tive essa primeira impressão, mas não dá porque o Alesi passa na mesma linha do Prost. E aí o Piquet parando para sua troca de pneus. Então ele perde esta quinta posição para Berger. 8h29 o trabalho da equipe Benetton. Aí Piquet vai voltando. Ele perdeu, portanto, a quinta posição para Berger, porque o Berger estava logo ali colado. Depois a gente confirma em que posição voltou Nelson Piquet, volta com pneus novos, para tentar permanecer ali naqueles que somam pontos, pontuar um pouco mais. O Nelson Piquet, o Piquet que conseguiu uma terceira posição no Grande Prêmio de Phoenix, depois foi o quinto colocado no Grande Prêmio do Brasil, depois retirou 2 vezes e depois conseguiu a vitória no Canadá. Perde ali o bico, entortou tudo. Aí olha só, o Alesi, eu tô dizendo que é a estrela do Senna que tá brilhando. É a estrela do Senna que tá brilhando. O Prost rodou e o Alesi achou alguém. Olha lá, vem todo torto pro box o Jean Alesi. Vem todo torto, deve ter afetado a suspensão dianteira. Vamos ver. Os mecânicos olham, porque ele vem todo torto, ele achou aí alguém. Dá a impressão, abandona. Fim de prova para Jean Alesi. Patrese fora, Alesi fora, o Prost já rodou. Quer dizer, o Senna, a essa altura, tem vantagem de sobra na segunda posição. Tem vantagem de sobra na segunda posição. Olha aí, ó. Olha lá. Olha só. O besterol do Alesi. O toque com a Larousse. Olha lá. Nitidamente tinha tocado na traseira de alguém. Ele entrou na área de ação da tomada de curva do Suzuki. O bagulho Suzuki veio para fazer a curva. É aquele negócio. Mas isso para mim... o Alesi não. O cara tá brigando pela posição, vinha fazendo volta mais rápida, tá tentando se aproximar do segundo, tem a esperança de vitória na prova. Pega um retardatário, sabe que é difícil passar, vê a chance e vai por ali. Aí você vê Mansell.
O enrosco do Alesi com o Suzuki, o fim de prova para Jean Alesi. Portanto, Patrese fora, Alesi fora e o Prost já rodou. O Senna fica na segunda posição. E tem muita vantagem a essa altura para o Prost pela rodada que deu. Prost que é o terceiro colocado. Depois vem o Berger na quarta posição, já com os pneus trocados. Vem bem posicionado o Berger. E o Piquet, que acabou de trocar pneus, estaria nesta quarta posição se não tivesse trocado pneus. Também tem chance de ficar bem aí na parada nesta segunda metade de prova. E aí nós vamos com o Mansell, de carona no carro do Mansell. Será que ele vai parar para trocar pneus? Será que ele vai em frente? Você vai com o Nigel Mansell, você vai com o Leão. O vencedor do Grande Prêmio da França, o pole position na Inglaterra, que faz uma corrida à parte. A corrida aí é só dele. Passa lotado e vai para completar mais uma volta. Nigel Mansell vai firme na ponta. O inglês Nigel Mansell. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91. Oferecimento Biotônico Fontoura. Chocolates Nestlé. Do seu posto Esso. Brahma Chopp. E Nike. Aí o Mansell sempre com o tráfego. Repare que ele está exatamente uma volta à frente do Nelson Piquet. Você viu ali o Leto que estava na frente dele com a da Lara, como deu uma balançadinha até para abrir o espaço. O Mansell fez a ultrapassagem em cima do JJ Leto. E vai firme o Mansell. Eles já passaram da volta número 30, já passaram da metade da prova. E ele não para trocar de pneus não. O Senna também não para não. O Prost, apesar da rodada, também não parou. E os pneus não estavam maus da Ferrari não, porque o Alesi vinha fazendo volta mais rápida. Chegou a andar até para baixo de 28. O Prost também já chegou a fazer volta mais rápida na 22ª volta. Portanto... Galvão, os 10 primeiros e as diferenças. Mansell, 23,9 à frente de Senna. O Senna, 12,6 à frente de Prost. O Prost, 24,2 à frente de Berger, que é o quarto. Gachot é o quinto, está 9 segundos atrás do Berger. Modena é o sexto, 17 atrás do Gachot. E o Piquet é o sétimo, 3,9 atrás do Modena. Piquet é o sétimo, está 3 segundos aí atrás do Modena, o que é bom para o Piquet, porque ele tem como recuperar essa posição em cima do Modena e em cima do Gachot. No Berger já fica difícil. Mas ele tem como recuperar essa posição em cima de Modena e em cima de Gachot, porque está, inclusive, com pneus novos. Aí o Mansell passa da esquerda, passa da direita, passa por onde der. Sai da frente que lá vou eu. Lá vai Mansell. E aí você vê o Prost. Está 12 segundos atrás de Senna. E olha, o curioso agora é que o Prost, sem trocar pneu, virou 1,27,824, que é a sua melhor volta na prova, e se aproxima do Senna, fica 11,3 agora. O Senna vai andando religiosamente, como um relógio, na mesma batida. É 28, 28, 28, 28, 28. 28,5 por ali. E o Prost agora tenta apertar. Olha só, esta é a equipe de Nigel Mansell. Esta é a Williams, é a equipe de Nigel Mansell que fica pronta para uma troca. Isso também é normal, hein? As equipes estão todas prontas para troca. O mistério ali é o seguinte: se o pneu tiver com o cobertor, ele não vai parar, não vai entrar. Se ele já tiver sem o cobertor, é que ele já avisou, vou nessa. Então já tiraram e ele ia parar da imediata. É aquilo que eu dizia, o Prost falava, as Ferraris davam realmente a impressão de que os pneus estavam bem. Mansell, Senna e Prost são sempre os 3 primeiros. Berger é o quarto, Gachot o quinto, Modena é o sexto. Nelson Piquet vem na 7ª posição, mas com chances de recuperar principalmente essas posições. De Modena na 6ª posição e de Gachot a 5ª posição, porque já fez a sua troca de pneus, Nelson Piquet. Ele está perto, por exemplo, a menos de 3 segundos de Modena, que é o 6º colocado. Tá aí o Prost. Vamos ver como é que o Prost vai andando, uma volta atrás da outra, ele baixou para 11. E o Senna vai no ritmo dele. É que eu estou dizendo, uma corrida gelada de Ayrton Senna, passamos da metade e pelo que eu conheço ele deve estar armando esse bote de não trocar realmente. Para ver se os outros também não vão ter necessidade de trocar. Aí vai ele se aproximando da Jordan para fazer a ultrapassagem, tem retardatários, 11,887 a vantagem de Senna para Prost. O segundo Ayrton Senna, Alain Prost o terceiro colocado.
com cautela, sem fritar os pneus, sem comprometer, tentando não deteriorar. Vai na sua corrida fria, gelada, calculada, Ayrton Senna. Aí vai ele agora para armar o bote. O Gachot já olhou ali, já viu que tem carro atrás. Aí o Mansell, eu tô dizendo, lá vai ele para a parada. Ou isso o Senna deve assumir a ponta, pelo menos a princípio. Porque o Mansell vai para a parada nos boxes para a troca de pneus. Aí a Williams, que trabalhou muito mal no Grande Prêmio da França, vai tentar se recuperar. Como trabalho aqui no Grande Prêmio da Inglaterra. 5, 6, 7, 8 e 37 não é uma grande troca, mas também não chega a comprometer nenhum trabalho. O que às vezes compromete é o Mansell, que sai trocando marcha que nem louco. Já mais de uma vez ele quebrou a transmissão na saída de boxe assim. Aí o Mansell, ele volta ainda em primeiro, hein? Voltou na frente do Senna, que ainda não tinha conseguido a ultrapassagem em cima da Jordan. Ele volta ainda na primeira posição. Fica logo à frente de Ayrton Senna e volta na primeira posição. E o Senna tem ali dificuldades, repare, para fazer a ultrapassagem. Ele vai para passar o Hakkinen, faz a ultrapassagem em cima do Hakkinen, mas o Gachot, que está na quinta posição, deve estar empolgado, que está na quinta posição, não abre para a ultrapassagem de Senna. Nós vamos medir a diferença aqui na próxima passada, aqui pela reta dos boxes, do Mansell e do Senna, mas de qualquer forma é curioso. O Senna, não fosse esses dois retardatários que ele pegou, ele teria cruzado os boxes antes da saída do Mansell. Com certeza, pelo tempo perdido pelo Mansell. É o que eu digo, ele está fazendo realmente uma corrida muito calculada, muito cautelosa, porque tivesse ele sentindo que poderia disputar a primeira posição numa volta do Mansell, ele já teria forçado uma ultrapassagem em cima de Gachot. Não é a dele. E o Mansell não abre tanto assim, apesar de estar correndo livre, porque ainda tem os pneus frios. Não tem o aquecimento ideal. Tem Mark Blundell por ali. Aí está Nakajima. Aí é perigo pro Mansell, hein? Depois o Gachot, depois o Senna. Senna vai tentar a ultrapassagem exatamente no final da próxima reta. Não, o Gachot finalmente abre. Demorou para abrir, tomou muito tempo de Ayrton Senna. Senna finalmente faz a ultrapassagem. O Mansell ainda está ali, logo atrás de Satoru Nakajima. Mas lembrando que o Mansell fez a troca de pneus, que Senna não fez. O Mansell vai para lá, vem para cá, o Nakajima enlouquece o Mansell. Não é fácil Nakajima, não. É grupo de risco Nakajima, toda hora que alguém tem que fazer a ultrapassagem ali. Tá o Frank Williams. E é o Senna quem vai chegar ali em Satoru Nakajima para ultrapassar. Lembrando que o Mansell fez a troca de pneus. Ele vai mais lento nessa volta e depois a tendência é que ele despache definitivamente, que volte a abrir aquela vantagem grande que tinha em cima de Ayrton Senna. O Senna vai ali calculando esta sua segunda posição. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91. Oferecimento Chocolates Nestlé. Do seu posto Esso. Brahma Chopp. Nike. E Biotônico Fontoura. Mansell completa mais uma volta. Aí o Mansell pintou ali o Senna. Ele tem o Nakajima entre ele e Mansell. É importante essa altura, é a vantagem de Senna para Prost. Porque o Senna dificilmente vai poder acompanhar. Quer dizer, é impossível acompanhar o Mansell. O problema do Senna é para o Prost. Porque o Prost vinha tentando tirar esta diferença em relação a Ayrton Senna. Bom, e a diferença caiu um pouco mais, para 10,26. Foi na penúltima volta, porque nessa volta agora os dois viraram exatamente iguais, 1,29,5. A diferença de Mansell para Senna é de 3,7. 3,7 a vantagem de Mansell para o Senna, mas ele já bota o Blundell e o Nakajima entre ele e Senna. Senna vai agora se aproximando de Satoru Nakajima. Tem que esperar aquela retinha. Se bem que de motor vai render na reta. Porque é o motor Honda 10 do último ano. Quando baixou o desespero na equipe McLaren, depois disso no Grande Prêmio do México, disseram agora como é que vai fazer, não dá para andar nem perto. Então que chegou alguém numa reunião, chegou a dizer assim, vamos buscar de novo o motor 10 do ano passado. Você diz assim, aí enlouqueceram geral, né? Porque
Era um motor que já, o desenvolvimento, esse é o problema maior, o motor chegou no limite do desenvolvimento na metade do ano passado, já tinha sido superado por Ferrari, não teria mais para onde ir e não teria como acompanhar os motores Renault e os motores Ferrari, que é o que acaba sendo comprovado aí pelo rendimento das Tyrrell. O que foi um grande motor na última temporada, vai ficando para trás na temporada de 91. A Fórmula 1 que evolui em ritmo mais rápido do que os carros, do que a velocidade dos carros na pista. Olha o Mansell aí, 1:26.566. Segura o Leão quem puder, porque ele está impossível. Lá vai o Mansell. E tá sendo enrolado com os dois retardatários, com o Blundell e com o Nakajima. No meio dos dois, olha só, ele vai para fazer ultrapassagem de uma vez só. De uma vez só ele consegue passar por Blundell e por Nakajima e se livra do tráfego, deixa essa encrenca todinha pro Prost. Era o ponto ideal para ele conseguir essa ultrapassagem e conseguiu. Agora veja bem, nessa volta o Mansell tirou 3 segundos em relação ao Senna, a diferença foi para 6,5. E o Prost continuava tirando em relação ao Senna, caindo 1 segundo, de 9 para 0,2. Agora vai se complicar a coisa para o Prost. É o Prost quem vai pegar o tráfego. O Brasil ontem, que papelão, hein? Perdeu da Colômbia 2-0, coisa triste. Mas ó, não tem nada não, porque todo mundo é otimista, né? Vamos torcer até o final. Nessa segunda, 9h30 da noite, tem Brasil e Equador. O Brasil tem que ganhar do Equador para se classificar. Você lembra da última Copa América? Aquela vergonheira também, empata com Colômbia, empata com Peru, precisava ganhar do Paraguai de qualquer jeito. Conseguiu na segunda fase e jogou bonito, ganhou e foi campeão depois de 40 anos. Então é isso que o Brasil tem que fazer. Tem que ir para cima do Equador, que disparou 4 na Bolívia, para conseguir a vitória, para se classificar para a segunda fase da Copa América. Nós vamos conferir juntos amanhã, a partir das 9h30 da noite, porque também tem o seguinte, se depender de disputar a classificação com o Equador e não conseguir ganhar, tem mais é que voltar para casa mesmo. 9h30 da noite, Brasil e Equador. Direto de Vinha del Mar. Vamos lá para ver. E vai dar sim. Vamos junto nessa que vai dar. Aí Mark Blundell. Ih, já sai pegando beirada de boxe. Mark Blundell voltando. E tá aí o Senna. Voltou exatamente à frente dele. E o Prost pintou ali. Tá vendo como o Prost tirou essa diferença? O Prost tirou. Vem realmente tirando. Olha o Prost aí. Pode ser que o Senna agora consiga fugir um pouquinho mais, deixando o tráfego aí para o Prost. Mas o Prost deu tanta sorte que o Blundell, que era um deles que estava à frente, parou no box para troca de pneus. Então o Prost vem aí, pisando fundo, tentando tirar esta diferença em relação a Ayrton Senna. Mansell é o primeiro, a corrida é dele, a não ser que ele faça alguma besteira. Galvão, a verdade é que o Prost, apesar do tráfego, virou 1 segundo ponto 4 abaixo do Senna. Então a diferença caiu para 7,9. Agora o Senna se deu melhor nessa volta, a diferença está em 8 segundos e meio. O Senna virou agora 1,27,7 e o Prost 1,28,5. Então a diferença é exatamente 8,591. E o Piquet vai para cima do Modena, agora colado para tentar a ultrapassagem. É, o Piquet tirando aquela diferença para o Modena, que vai partir depois para cima do Gachot. O Gachot esse que tá aí, ó. Ah, sumiu agora do vídeo. Daqui a pouco o Prost vai se encrencar com ele. O Prost fez a ultrapassagem ali em cima de Hackner. Então o Senna virou 1,27,7. Vai baixando. O Prost vai daqui a pouco ter que virar mais lento de novo, porque vai ter que passar pelo Gachot. Tem ali o Nakajima também, que sempre não é parada fácil. E o Senna vai conseguir. Tá em 8 e pouco. Pode ser que depois das ultrapassagens a verdade seja estabelecida na casa dos 9 segundos da diferença de Senna para Prost. E aí fica uma questão de administrar no número de voltas para o final. Tá falando desse Brasil e Equador, de amanhã, de Copa América. A continha rápida para entender por que ganhar do Equador. O Brasil tem 3 pontos, o Equador tem 3 pontos, o Uruguai tem 3 pontos. Olha lá, posição 2, 17 voltas. O final, a informação para o Senna. A Colômbia tem 5, muito bem. Colômbia joga com o Uruguai, Brasil com o Equador. Os 4 que estão envolvidos jogam nessa última rodada. Se o Uruguai ganha da Colômbia, o que ameaça, porque se ganhar
Equador, se ganhar a Colômbia ou empatar, o Brasil basta ganhar do Equador, qualquer diferença, seria melhor. Mas se o Uruguai ganha, vai para 5 também, o Brasil se ganha do Equador também vai a 5, vai ser no saldo de gols, vai. Qual é a situação? O Brasil tem 1 de déficit, a Colômbia tem 2 de sobra, o Uruguai está com 0. Mas se o Uruguai ganha da Colômbia, a Colômbia no mínimo baixa para 1 só. Então o Brasil tem que fazer 2 em cima do Equador e aí, também se não fizer em cima do Equador, é aquela história, né? Vamos embora para casa. 9h30 nessa segunda. Aí o Senna. Agora acho que vamos para 16 voltas para o final. A impressão que o negócio é esse, não é de parar não, é aquilo que eu disse. O Senna estava armando o bote para não parar e o Prost armou junto. E o Mansell é que tem carro para quê? Para detonar os pneus, botar 30 segundos de frente, voltar coladinho, depois botar mais frente de novo, porque aí sobra carro. É um passeio de Nigel Mansell. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91. Oferecimento do seu posto Esso. Brahma Chopp. Nike. Biotônico Fontoura. E chocolates Nestlé. Sai mancando um pouco o André de Césares, porque perdeu o bico do carro e ficou com o bico dos pés ali para fora. André de Césares, a probleminha ali na perna direita, sentiu, mas deu uma pancada forte, perdeu o bico da Jordan. O de Césares que vinha de classificações aí, muito boas. Olha o próximo box, olha o próximo box. Eu dizia que o Senna estava armando para não parar. Estava armando para não parar. Olha como a Ferrari trabalha rápido. Ih, se engatou ali o Prost. Ele que se atrapalhou, o francês se atrapalhou. A equipe trabalhou bem. Ele é que se atrapalhou um pouquinho na retomada de giro do motor para sair. Agora vai voar o Prost, mas vai voltar bem atrás do céu. Olha só o carro do André de Césares. Vem elogiando muito o de Césares. Ele vinha de 3 colocações, de 3 corridas com pontuação. Olha lá, atravessa. Vai na grama, aí ganha velocidade quando vai na grama e vai dar de frente no muro. Olha só, mas ele tá tão acostumado com isso, viu? Agora olha só onde ele foi. Mas olha por que o Prost foi trocar o pneu. Olha só o que sobrou pro Prost. Olha lá o que sobrou pro Prost. O Nakajima fritou tudo, o Prost fritou atrás. Sobrou ali pro Prost. É a estrela do Senna que tá brilhando esse ano, acima de tudo. Tá sem carro, mas... No momento em que o Prost entrou no box, ele tinha virado esta volta, que ele teve esse problema com o de Césares, 1:41. Quer dizer, ele perdeu 15 segundos numa volta, 15 segundos naquele incidente. Então, por isso ele foi ao box. Então, o Reginaldo vai marcar o tempo de diferença do Senna para o Prost quando passarem na próxima volta, porque ele já terá aquecido seus pneus, inclusive o Prost. Passamos até a realidade e o número de voltas para o final. Vamp, a nova novela das 7 que estreia amanhã. Aí o 5 de Mansell, 1 de Senna, o 2 do Berger, que assume também a 3ª posição com a parada do Prost. E vai servir de escudeiro ali pro Senna, porque não vai dar mole essa posição pro Prost. Depois a 5ª posição é de Gachot, a 6ª posição é de Modena, são os 6 primeiros colocados e o Piquet vem na batalha ali. Bandeira amarela. Bom, agora se o Senna não tiver nenhum problema com o pneu, quer dizer, se ele realmente o pneu resistir até o final, a única ameaça seria, teoricamente, do Berger e não do Prost. Por quê? O Senna está 16,327 atrás do Mansell. O Berger está 33 segundos atrás do Senna. E o Prost 10,6 atrás do Berger. 43 segundos. E quantas voltas? Que volta ele completou agora? Ele completou a volta número 45. Agora já aumentou, inclusive, hein, a diferença do Mansell para o Senna para 18 segundos. E o Berger ainda não passou. E são 14 voltas para o final. O Mansell vai chegando ali para botar uma volta em cima do Nelson Piquet, que está na 7ª posição. Puxou de lado. O Piquet vinha para fazer a tomada ideal de curva. Ele vinha para a linha de fora para fazer a tomada, viu o Mansell, voltou, recolheu, veio para dentro. Um gentleman, como sempre, o Piquet.
É aquela história, quem está acostumado a vitórias, quem está acostumado a brigar pela primeira posição, sabe que não deve atrapalhar. Quem atrapalha é quem está acostumado lá atrás, de repente se empolga. Estou em quinto, sou dono do mundo. Tá aí o Mansell. Vai perdendo um pouco de tempo. Ele, posição número 1 e mais 18 segundos de vantagem em relação ao segundo colocado. É a placa que a equipe Williams mostra para o líder Nigel Mansell, que vai se aproximando da sua segunda vitória consecutiva. A 18ª vitória, seria a 18ª vitória de sua carreira. Piquet passa espremido ali, mas passa. Seria a 12ª vitória de sua carreira. Mansell, Senna, Berger, Prost, Gachot e Modena. Você pega ali de 51 para os 18, dá exatamente os 33 segundos de vantagem que Senna tem para Berger. E depois mais 9 em relação ao Prost, que está atrás do Berger, dando 42 segundos, portanto, de vantagem. Isso depois de 46 voltas, eles completaram 46 voltas de um total de 59. Nelson Piquet na 7ª posição, Nakajima é o 8º, Martini o 9º, Herbert o 10º e por aí afora. Os 10 primeiros colocados, portanto. Só que aquela 6ª colocação do Modena não vale mais, porque o Piquet fez aquela ultrapassagem, ocupa a 6ª posição. Você viu por que demorou tanto para passar o Modena? Você viu quando o Mansell ficava atrás do Modena, em reta, você vê que o rendimento do V10 Honda do Modena dificultava a ultrapassagem do Piquet. Aí quando o Mansell foi, ele aproveitou aquele buraquinho ali espremidinho, passou o Modena e foi embora. Agora o Piquet é o 6º colocado. Então volta a pontuar Nelson Piquet. O Piquet, que venceu no Canadá, é que depois não conseguiu a pontuação nem no México nem na França. Eles abrem a volta de número 48, completaram 47 voltas, restando, portanto, 12 voltas para o final. Mansell na ponta e Senna brigando por uma importante segunda posição. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91, oferecimento Brahma Chopp, Nike, Biotônico Fontoura, Chocolates Nestlé e do seu Posto Esso. Aí Mansell com a corrida toda dele, menos de 12 voltas para o final. Para Mansell apertar um pouco a diferença. Se a corrida terminar assim, o Senna vai para 54 pontos. Metade de campeonato, 54 pontos. Olha o Berger aí que é o terceiro. O Mansell, de 23, iria para 33 pontos. E a diferença cairia, portanto, para 21 pontos. O que não estaria favorecendo o Senna dessa vez seria que não teríamos alternativa de vencedores. Porque desde que ele parou de vencer, o Piquet conseguiu a vitória no Grande Prêmio do Canadá, o Patrese conseguiu a vitória no Grande Prêmio do México e o Mansell conseguiu a vitória no Grande Prêmio da França. O problema é que o Mansell fez um segundo no Grande Prêmio do México, venceu o Grande Prêmio da França e vencendo aí faria 26 pontos em 3 provas. Se nós considerarmos que ele ainda fez 2 pontos no Grande Prêmio do Canadá, seriam 28 e mais os 6 que ele fez no Grande Prêmio de Mônaco, 34 pontos. Quer dizer, os 33 pontos que ele tem. Fez 1 ponto só, portanto, no Grande Prêmio do Canadá. Os 33 pontos que o Mansell passaria a ter, tudo isso da 4ª prova para frente, quer dizer, a 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª em 5 provas, porque nas 3 primeiras ele ficou no 0. Ele ficou no 0 em Phoenix, no Brasil e em San Marino. Problema no sinal, recuperação. O Berger é o terceiro colocado, o Gerhard Berger, que não fez nada em Phoenix, foi terceiro no Brasil fazendo 4 pontos. Depois conseguiu a segunda posição lá em San Marino. Depois não fez nada em Mônaco, não fez nada no Canadá e não fez nada daí pra frente. E tá aí o Prost. O Alain Prost, que foi segundo em Phoenix, foi 4º no Brasil. Depois foi 5º colocado no Grande Prêmio de Mônaco. Não fez nada no Canadá nem no México, e foi fazer a segunda colocação no Grande Prêmio da França. E aí o Prost que vai tentando se aproximar exatamente do Berger. Nós vamos para as 10 voltas finais, para baixo de 10 voltas. Vamos nos aproximando no final da prova. Olha o Prost ali se enroscando com a Minardi, tentando espaço para fazer a ultrapassagem.
Ele faz a ultrapassagem, tem o Berger, o Senna tem que levar na ponta dos dedos com esse pneu que deve estar quase sem borracha. Mas isso, olha, quando eu vi o ritmo do Senna, 29, 29, 29, uma atrás da outra, e o Mansell despejando lá na frente, os outros apertando ele ali. Depois baixou e passou a dar 10, 12, 15 voltas na casa dos 28. Só quando o carro ficou mais leve é que ele veio quando foi necessário. Ou seja, uma corrida fria, gelada, precisa. Uma corrida técnica e de cabeça fria. Dava, lá pela metade da corrida, dava para sentir que a dele era essa. Com muito cuidado, com a sua especialidade, que é não gastar o pneu, poupar o conjunto, para não ter que trocar pneus até o final. Prost trocou, Berger trocou, Mansell trocou, Piquet trocou. E o Senna vai lá com o jogo de pneus que começou. Eles abrem aí a volta de número 50. Temos, portanto, 10 voltas. A partir de agora, exatamente 10 voltas para o final. E o Prost tem dificuldade ali para a ultrapassagem. Finalmente faz a ultrapassagem em cima da Lotus. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91. Oferecimento Nike. Biotônico Fontoura. Chocolates Nestlé. Do seu posto Esso. E Brahma Chopp. E se a coisa terminar assim, ô Reginaldo, o Mansell passa a ser realmente o grande adversário de Senna na disputa do campeonato na segunda metade da temporada. Bom, eu acho que já era o grande adversário antes mesmo dele ter superado o Patrese na classificação. Enquanto ele estava atrás, você conhece muito bem também a equipe Williams, você sabe que a equipe Williams é Mansell Futebol Clube e até onde der. Só se o Patrese realmente abrisse uma diferença grande, é que a equipe concentraria as forças nele, Patrese. Mas continuava concentrada no Mansell. Depois de Mahincourt, o Mansell assumiu a liderança entre os pilotos da Williams, e aí então passaria a ser, como realmente vai ser, até o fim do ano, tudo concentrado no Mansell. O Mansell, que tem um carro capaz, imagine só, e depois de uma parada de boxe, já está 23 segundos à frente do Senna, quer dizer, ele tirou quase 30, 21, 26, parou no boxe e está a mais 23, você veja a superioridade do equipamento que ele tem hoje. Em compensação, o Senna tem feito corridas regulares, pensando na classificação, e esse segundo lugar é que poderá ser muito importante para ele. Esse que, pela ausência de Patrese, pela ausência de Alesi, o Berger que está atrás servindo mais de escudeiro, e o Prost praticamente sem chance de alcançar nessas últimas 10 voltas, quer dizer, últimas 8 voltas, esse sim será um resultado muito importante para o Senna se ele chegar até o final nessa posição. E sempre jogando tudo e acreditando que os japoneses da Honda consigam superar este problema do motor, esse problema de excesso de consumo, problema de excesso, de gerar excesso de caloria, de perder potência, jogando tudo em cima disso. A McLaren continua trabalhando, tanto que para essa corrida em relação à França já foi uma nova suspensão, já algumas modificações na asa dianteira, buscando uma melhor condição aerodinâmica. Quer dizer, a equipe trabalhando, e a promessa era para a Alemanha ou Bélgica. Quer dizer, a Alemanha agora, se não der Alemanha e Hungria ou Bélgica, mas a Hungria já é uma pista travada para que ele possa entrar na briga. A diferença assim fica em 21 pontos, quer dizer, para quem tinha 24 pontos de diferença 3 corridas atrás, com toda essa deficiência de equipamento e essa diferença, perder só 3 pontos na diferença para o segundo colocado em 3 provas, acaba sendo um altíssimo negócio para Ayrton Senna. Porque é que se pensar o seguinte, o Prost uma hora vai ter que vencer, o Berger, sei lá, uma hora vai ter que vencer, o Alesi uma hora vai ter que vencer, e o Senna, como disse o Patrese na última corrida na França, assim, será que o Senna não vai ganhar 2 corridas mais daqui para o fim do ano? Eram 9 corridas que faltavam. Então, essa vantagem conquistada nas primeiras provas é realmente muito importante. Por isso que ele arriscou tudo nessa corrida de novo. Era a chance não de armar para cima da McLaren, não. Era a chance de estar à frente das Ferraris. O fato de não trocar os pneus, de não perder o tempo na parada de boxe para a troca de pneus. Aí o Berger, que é o terceiro colocado. Sem dúvida, a vantagem que ele conseguiu com aquelas 4 vitórias nas 4 primeiras corridas é que o deixam bastante tranquilo, inclusive para deixar a Williams no momento atacar. Tudo bem, desde que ele se mantenha sempre em segundo, terceiro, marcando pontos nesse campeonato que vale tudo. E a McLaren,
não está quieta, não está parada. É claro que o Ron Dennis, como um grande administrador de equipe, ele ainda disse que o momento é de evitar pânico. Quer dizer, ele contraria, inclusive, o que diz o Senna. O Senna queria que mudasse carro, que mudasse o nariz do carro, seguindo essa tendência mais moderna do nariz alto, que a própria Ferrari adotou, como é esse da Williams, que você pode ver bem aí no vídeo do carro do Mansell. O Senna queria isso. O Ron Dennis já contraria. Ele disse que não. É hora de não mexer em nada para não perder o rumo totalmente. E esperar que a Honda apareça com esse motor, o especificação 3, que já apareceu aqui e já foi usado nos treinos oficiais, mas que apareça com confiabilidade para ser usado na corrida e com um bom rendimento. Quer dizer, a gente sabe que Honda é Honda há muito tempo na Fórmula 1 e se agora ela está por baixo, ela tem todas as condições de reagir. Abrindo a volta de número 54, Nigel Mansell. Ele completou a volta de número 53. Vamos às 6 voltas finais, menos de 6 voltas agora. Vamos nos encaminhando para as 5 voltas finais. Nigel Mansell se aproximando da segunda vitória da temporada, da 18ª vitória na sua carreira. Com a 17ª ele já tinha superado a marca de Stirling Moss, sendo o inglês com o maior número de vitórias na Fórmula 1. Agora abre e bota 18 vitórias. A se confirmar a vitória de Mansell, ele que está na frente aí. Ele vai com todo cuidado. Daí para frente vai com todo cuidado. Vai bem mais lento na pista o Nigel Mansell. Com todo cuidado, porque ele tem realmente muita vantagem. Acho que ele não quer deixar repetir o Grande Prêmio do Canadá, quando ele jogou 9 pontos fora, fez 1 ponto, porque fez volta mais rápida, 3 voltas do final, aquela história toda. Isso para sorte também do Senna, porque senão ele estaria muito mais próximo de Ayrton Senna. Aí, depois de 53 voltas, o 5 de Mansell, o 1 de Senna, o 2 de Berger, o 27 de Prost, o 32 de Gachot, o 20 de Piquet, o 4 de Modena, o 3 de Nakajima e o carro número 12 de Johnny Herbert da Lotus são os 9 primeiros colocados. Daí o Mansell atrás do Gachot, para botar mais uma volta seria a segunda. Olha só. A segunda em cima do quinto colocado. Ele vai e consegue botar essa volta quando completa mais uma volta. São 5 voltas agora para o final, para o inglês Nigel Mansell. Pouco mais de 25 quilômetros. 25 quilômetros e meio precisos agora, depois da primeira curva, para o final da prova. Apareceu o Nelson Piquet ali, que vem ocupando a 6ª posição, que vem marcando mais um ponto, Nelson Piquet. Nessa sua batalha contra a deficiência do equipamento. E a reclamação é essa, porque o próprio Piquet acha que mesmo o motor 8 cilindros, com a promessa do motor para o ano que vem, mas com o motor 12, mas mesmo com o motor de 8 cilindros, ele acha que esse motor ainda teria o que evoluir. Bastava gastar uma grana preta em cima. E a Cosworth não está muito afim disso e parou na evolução do motor, segundo as reclamações do próprio Piquet. E por aí é que a coisa realmente complica. Olha só a câmera colocada diferente, de frente, ali, bem ali na frente, uma câmera, uma microcâmera que mostra Nigel Mansell. Ele vai firme na sua tocada, fazendo as mudanças de marcha com esse carro incrível, incrível, incrível. E aí você vê o Blundell, a braba do Blundell, vai parando ali, fritou tudo, fumaça para todo lado. O que isso acontece é que às vezes quando estoura antes, larga é óleo na pista para azar de quem vem atrás, né? Mas vamos nos aproximando das 4 voltas finais com o Mansell firme na ponta e Senna. A essa altura deve estar brigando com a falta de aderência, com o problema dos pneus, ele que não parou para a troca. Aí o Mansell. O Piquet se aproxima rapidamente agora de Gachot. Ele vem tirando 1 segundo por volta e passou a virar em 1,27. Quer dizer, ele percebeu que tem chance de ganhar essa 5ª colocação, passou a virar muito rápido e virou inclusive no mesmo tempo do Senna nessa volta e está apenas 2,3 atrás de Gachot. E vejam só, me passa uma coisa pela cabeça aqui, a volta fantástica do Senna ontem, conseguindo com o equipamento inferior colocar o seu carro entre as duas Williams, mesmo numa pista com vários pontos de ultrapassagem, onde teoricamente está na 2ª posição ou na 3ª, na primeira fila ou na 2ª, não deveria ter tanta diferença. Vejam só o que foi fundamental isso, porque ao estar na primeira fila com o Mansell, ele largou bem, que chegou até a pular na ponta, e a encrenca ficou exatamente na 2ª fila, de onde ele estaria vindo, não tivesse jogado tudo e arriscado tudo na tentativa de mais uma pole, quando ele conseguiu aquela volta, superando o Patrese para largar ao lado do Nigel Mansell. Aí o Mansell vem se aproximando de mais uma vitória, Nigel Mansell da 18ª. Vamp, a nova novela das 7 que estreia amanhã. Então amanhã é um dia bom, hein? Tem a nova novela das 7 estreando.
Você sabe, depois tem Jornal Nacional, tem Dono do Mundo e depois a gente fala de Vinha Del Mar com Brasil e Equador. Tem que valer a sua torcida porque é só o que resta. Tem que ganhar, é ganhar ou ganhar, vencer ou vencer. Olha o Frank Williams aí. Não tem outro jeito para não passar a vergonha de voltar para casa depois da primeira fase, jogando contra Bolívia, Colômbia, Equador. Que saudade do Pelé. Aí o Mansell. Aí se aproximando de mais uma vitória. Nigel Mansell dominando como era esperado, só não diria de ponta a ponta, mas depois da terceira curva, Nigel Mansell liderando. Dominou os treinos, esteve na segunda posição apenas quando o Senna pulou na frente na largada. E deve ter largado mal o Mansell, hein, porque muito difícil para um carro com câmbio manual largar para cima desse carro com câmbio automático, porque na largada o piloto, depois da primeira, cola o pé na tábua lá embaixo e vai só jogando marcha, segunda, terceira, quarta, não tira o pé, o giro tá lá em cima e cada vez que troca é um salto para frente. É que o Mansell largou, quando ele viu que não tinha sido campeão sua largada, ele veio para cima, tentou vir para cima, pro meio, para cima do Senna, pro Senna recolher, o Senna não recolheu, ele perdeu o tempo, mas também foram 3 curvas. Antes da Beckett ele já despachou e foi embora. Vem para completar a volta Nigel Mansell. Reginaldo confirma o número da volta completada por Mansell. Completou a volta número 57, virou 1:28.189. E o Piquet já é o 5º colocado, já ultrapassou o Gachot. Estamos aguardando a passagem de Senna para ver exatamente a diferença. Aí, portanto, Nelson Piquet assumindo a 5ª posição. Exatamente o que nós dizíamos. Seria a meta de Piquet quando ele voltou da troca de pneus e depois que o Alesi fez aquela besteira e bateu. Que seria a sua meta. Tirar os 3 segundos que o separavam de Modena e depois os quase 10 segundos que o separavam de Gachot. Ele conseguiu isso do Modena e foi para cima do Gachot com vontade para ocupar a 5ª posição. Que é uma posição que lhe caberia na corrida. A partir do momento que nós temos nas 4 primeiras posições, uma Williams, 2 McLaren e uma Ferrari, o que cabe para Benetton é vir logo atrás, cumprir o seu papel e mais uma vez, de forma precisa, o Nelson Piquet cumpre o seu papel, ocupando aí a 5ª posição. Se tivéssemos Patrese e Alesi na pista, seria mais difícil para o Piquet conseguir marcar algum pontinho neste grande prêmio da Inglaterra. Quando o Mansell passar, ele vai receber do diretor de prova o sinal de uma volta e vai abrir a volta final para comemorar com a sua galera mais uma vitória. Isso depois de 57 voltas, e aí o Mansell vem se aproximando para completar mais uma. Você viu a confirmação das 6 primeiras posições, com o Mansell, com Senna, com Berger, com Prost, com Piquet e com Gachot. Lá vem o Mansell para receber o sinal. Lá vai o Mansell. 5 quilômetros, as bandeiras são agitadas no circuito de Silverstone. O circuito inglês vai conhecer a 18ª vitória do grande ídolo do automobilismo da Inglaterra. Lá vem o Leão. Lá vem o Mansell, a festa da torcida da Inglaterra. A próxima etapa daqui 15 dias, grande prêmio de Nürburgring. De Hockenheim, que Nürburgring, onde é que eu tô? Na Alemanha. Aí o Mansell. Aí Mansell na última volta, e o Senna passando para conquistar uma segunda posição importantíssima. É verdade que a diferença cai de 25 para 21 pontos, mas é menos uma prova para o final e a conta de Senna passa a ser esta. E para quem tinha menos carro que as Ferraris, menos carro que as Williams, conquistar uma segunda posição é muito importante. Nelson Piquet com muita batalha vem para a 5ª posição para somar mais 2 pontos. Moreno parou e Gugelmin teve problemas. E o Leão vem para mais uma vitória. As bandeiras são agitadas, vamos ter uma grande festa. Ele vai chorar no pódio. Aí vem Mansell. O homem show da Fórmula 1 vem para a sua segunda vitória na temporada. Poucas curvas separando o Mansell. Ele já não faz isso não, Mansell, que você fez isso no Canadá e não chegou. Lá vem Mansell, agora não tem mais erro, é só ir no embalo. Aí Nigel Mansell para receber a bandeirada. Nigel Mansell vence o grande prêmio da Inglaterra. Ele solta as 2 mãos do volante e faz a sua festa, Frank Williams. Também as lágrimas nos olhos de Frank Williams, porque o Frank Williams, mais inglês que ele, não tem nem olho. Senna. Ayrton Senna. Parando o Senna no final.
Parando Ayrton Senna no final. No finalzinho, pode estar seco de combustível. O Berger ali para chegar. Ayrton Senna no finalzinho, aí já complica tudo para Senna. Berger vai ser o segundo. Berger vai ser o segundo e o Senna não consegue chegar. Senna é o segundo na última volta. Para Ayrton Senna. Para Ayrton Senna e agora tudo fica complicado para ele. Para Ayrton Senna. Resta ver a classificação porque ele tem volta para frente. Deve somar aí a quinta posição. Ou a quarta posição. Vamos ver a definição porque Senna parou. Fez tudo para levar sem troca de pneus até a última volta. Mas o Senna vinha numa discussão com a equipe nas últimas provas sobre o volume de combustível. Sobre o volume de combustível que dava. Ele dizia que precisava de menos, a equipe de mais, isso dava um excesso de peso. E em duas corridas o computador errou. Ele vai voltar de carona com o Mansell. Vai voltar de carona com o Nigel Mansell. Aí o Senna diz pro Mansell ir embora. O Mansell para agora, cumprimentado. Aí o Mansell e o Senna volta de carona com o Mansell. Olha, pode ter sido uma pane seca no carro de Ayrton Senna. Porque duas vezes o computador tinha demonstrado erro, dizendo que o carro não iria chegar, que estava faltando, e ele conseguiu chegar. A torcida faz a festa. O Senna e seu amigo agora, Mansell, depois que eles foram duros rivais por muito tempo, o Mansell faz a festa e melhor para ele ainda atrás de carona o Ayrton Senna. Agora a diferença baixa muito. Quero ver a classificação final, porque o Senna parou depois de ter completado 58 voltas. O Senna tinha completado as 58 voltas. Acontece que o Piquet estava a volta atrás. Quando passa para completar as 58, depois da bandeirada recebida pelo Mansell. Então deve entrar na quarta posição o Senna. Deve entrar, vamos ver o computador, vamos esperar o resultado final, que deve entrar na quarta posição. Quer dizer, com Mansell, com Berger, com Prost, e aí era tudo que não poderia acontecer com Ayrton Senna. Dá toda a pinta realmente de que foi pane seca. O que também ninguém me tira da cabeça que foi o que aconteceu com o Mansell no Grande Prêmio do Canadá, que a equipe inventou lá a história de transmissão. Ninguém me tira da cabeça da grande maioria das pessoas que convivem com a Fórmula 1, de que também foi pane seca. O Mansell também parou na falta de combustível. Aí Ayrton Senna na última volta, aí voltando de carona com o vitorioso Nigel Mansell. Isso vai dar foto em tudo que é revista do mundo, em tudo que é jornal do mundo. E aí? É a única explicação que se pode imaginar pro Ayrton Senna, porque, sei lá, vamos aguardar para ver. Eu quero acompanhar a classificação final, tanto que demora um pouco o sistema de computação oficial, mas a tendência me parece essa, com Mansell na primeira posição, com Berger em segundo, Prost em terceiro e o Senna por já ter completado as 58 voltas, que Piquet, Gachot e Modena teriam que completar depois da passagem de Mansell na bandeirada, e exatamente o Senna na quarta posição. Exatamente o Senna na quarta posição. Mansell, portanto, vai a 33 pontos. Esse é o problema porque o Senna a essa altura marcou só 3 pontos. Com 3 pontos ele vai a 51 pontos. Então o Senna é o líder do campeonato com 51 pontos e o Mansell passa a ter 33. A diferença cai brutalmente agora de 25 para 18 pontos. Deveria estar em 21 pontos, cai para 18 pontos. O primeiro, Nigel Mansell. Cumprimenta ali de Senna para Mansell, é a primeira vez na temporada que Senna não vai ao pódio. Em segundo, Berger em segundo, Prost em terceiro, Senna na quarta posição, Piquet em quinto, Gachot em sexto. O Senna vai a 51 pontos, o Mansell tem 33 pontos, o Prost é que sobe para 21 pontos, o Patrese tinha 22 pontos porque já os tinha, o Piquet vai subir a 18, o Berger vem para 16, daí o Prost que passa a entrar na briga, mas está muito atrás. O Prost, por exemplo, em relação ao Senna, está 30 pontos atrás. A grande ameaça é exatamente esse que está aí para festejar com o seu povo, Nigel Mansell, que diminui, baixa essa diferença para 18 pontos e é realmente, a essa altura, um adversário temível para o líder Ayrton Senna. Reginaldo. Realmente está aí o Mansell de novo fazendo essa festa diante dessa torcida e ouvindo o hino em inglês.
Olha, a grande alegria do Mansell, que exatamente um ano atrás, nessa corrida, ele decepcionado anunciava que pensava em abandonar a carreira porque não tinha mais nada que fazer. Ele que tinha largado aqui na pole pela Ferrari, com tudo para vencer a corrida diante da sua torcida e não conseguiu. Agora, numa situação completamente diferente, e ele, embora ainda bastante atrás de Senna no campeonato, é realmente o grande adversário, praticamente o único adversário, com 18 pontos de diferença, que pode tentar alcançar o Senna nessas 8 provas que faltam, 8 provas da segunda metade do campeonato. De qualquer forma, o Senna, nesse ritmo que ele vem impondo as suas corridas, tem tudo para ainda conseguir o seu terceiro título mundial. Senna tem 51, realmente confirmado na quarta colocação, porque ele completou 58 voltas antes do Piquet ter completado 58. O Mansell tem 33 pontos, o Patrese 23. São 157 grandes prêmios disputados com 18